E hoje eu abro mais uma página, agora uma página de moda, de beleza, de posicionamento. Ela chegou ali e falou: acho que você é uma primavera. Eu queria tanto saber de verdade isso. Gente, um assunto mais do que gostoso, mais uma mulher empreendedora, empresária, mãe, casada, cristã, aqui. Muito, 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 muito bem-vinda. Meu Deus, que honra, Carol, que honra. De verdade, eu estou achando assim, que incrível essa energia, você, seu coração, sua fala. Obrigada pela oportunidade, Eu adorei. que de fato agradeço. Eu já a seguia tem um tempão, e aí, graças a Deus, tive a oportunidade de obter um sim, para que ela esteja, né, aqui hoje conosco. Foi um sim, eu falo que sempre é primeiro um sim no céu, e no tempo certo. É verdade. E no tempo certo. E vocês sabem, o Páginas Amarelas é um lugar de profissionais que prestam bons serviços e que não deixam que a qualidade caia em virtude do lucro. Então, ela está andando ao lado de outras pessoas que também fazem parte aqui do nosso meio de empresários, que também são pessoas, eu acredito que é muito importante com quem a gente anda do lado. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Não é isso? Conta pra gente um pouquinho da sua história, o que é essa história, o que um estrategista de imagem faz, porque o pessoal pensa que é tudo aquele pano colorido, como é que chama? Exatamente, só coloração pessoal. Só coloração pessoal. Então, fala pra gente, daqui a pouco a gente fala de empreendedorismo, mas de fato, de forma didática, para quem não sabe disso, para que essa audiência possa entender o que é o seu trabalho, o seu ofício hoje, quem te procura. Perfeito. Hoje eu falo que eu já não trabalho mais a base, eu estou ali já na fase do acabamento, né? Minha profissão é muito nova, Carol, tem pouco tempo que as pessoas começaram a falar sobre isso. E quando eu falo sobre mulheres improváveis, eu acredito que sejam as pessoas improváveis que pensem, cara, isso não é para mim. A gente tem que se livrar primeiramente da culpa. Isso não é para mim, isso é caro, isso é para quem tem dinheiro, para as pessoas ricas. E eu já começo a falar que a estratégia de imagem, ela é para todo mundo. A gente vive em um mundo, em um país onde a gente veste roupa. Nós não vivemos no mundo, nem na ilha dos largados e pelados. Então, todo mundo veste roupa. E a sua roupa comunica alguma coisa. E, basicamente, o que eu faço é trazer a leitura de quem você já é, o que você já faz, para que você veio, e a sua narrativa em linhas, cores, formas e texturas. Então, eu entendo aonde você está e para onde você quer ir e transformo isso na sua imagem. Uau, sensacional. Gostei do pequeno resumo aí, porque tem tanto dentro disso ainda, né? As pessoas se chamam mais de Isabel Juliane, ou só de Ju, ou só de Isabel. Como é que você prefere? É bem comum Isabel Juliane, sou bem conhecida, sim, mas o Isabel é unânime. Mais do que o Ju. Mais do que o Ju. Juliane, eu só sou conhecida na minha família. E é muito engraçado que a minha mãe colocou Isabel Juliane, primeiro nome na chamada, na lista, é sempre o primeiro nome. Então, na escola e em empresas, eu sou conhecida como Isabel. E eu vendi carro durante 10 anos. E às vezes as pessoas da minha família ou que não me conheceram como Isabel iam me procurar e falavam, eu quero falar com a Juliane. Não trabalha ninguém aqui com esse nome. É a Isabel. É Isabel. Então, eu já perdi venda. Nossa, eu comecei com 18 para 19 anos na CVP, em Taguatinga. Depois eu fui para a estação Fiat, fui para a Saga, inaugurei a estação Fiat do Gama e finalizei na Desbravo do aeroporto. E na Orca. Trabalhei antes na Orca e finalizei na Desbravo do aeroporto. Que legal. Foram 10 anos ali rodando. Foi incrível, foi um tempo de muitas bênçãos, porque eu saí, trabalho desde os 14, e desde os 14 de carteira assinada. Antes eu já trabalhava mais bicos. E eu fui ali do 8 para 80. Que eu lembro que quando eu comecei a vender carro foi por uma indicação. E uma amiga falou assim, o que você faz? Aí ela falou, lá na concessionária está precisando de gente para vender. E eu não tinha carro, ninguém da minha família tinha, não tinha acesso a isso, né? E aí eu falei assim, eu aprendo, se vocês me derem a oportunidade, eu aprendo. E aí ela falou, vai lá amanhã e tenta. E olha como que Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Bom, eu tô entrando nessa... Fica à vontade. Posso? A minha cabeça viaja. E aí eu fui cedinho, porque eu entrava na farmácia às 8 da manhã.
Então, eu peguei o ônibus das 5 e pouquinho, preparei o meu currículo no Lan House e fui lá entregar o currículo. Eu lembro que eu tinha, eu chamava de a roupa de ver Deus, literalmente. Era um sapato, uma calça, tinha uma jaquetinha jeans e uma blusinha rosa, que quando eu tinha que fazer algo muito especial, eu usava essa roupa. E fui lá. E quando eu cheguei, não tinha absolutamente ninguém, a concessionária abre às 8 da manhã, mas tinha uma pessoa somente. E aí eu cheguei lá e falei, oi, bom dia, tudo bem? Eu sou Isabel, eu queria entregar o meu currículo. E aí o rapaz abaixou assim, ele usava um óculos, ele abaixou e falou assim pra mim, quantos anos você tem, menina? Aí eu falei, olha, eu acabei de completar 18. Aí ele falou assim, e você dirige ou algo assim? E aí eu falei, não, eu não tenho carro, minha família não tem carro, mas se você me der a oportunidade, em 6 meses eu vou ser sua melhor vendedora. E aí ele falou, nossa, volta aqui, era em janeiro, ele falou, volta aqui dia 17 de fevereiro. Voltei dia 17 de fevereiro, saí de lá, já fui trabalhar, seja o que Deus quiser. 17 de fevereiro eu voltei, comecei como auxiliar de vendas, em 6 meses eu me tornei vendedora e fui a melhor vendedora do local. Eu só vendia assim, alto ticket, linha, aprendi tudo, levei todos os manuais. Hoje a gente não tinha tanto acesso quanto hoje à informação. Levei todos os manuais para casa, gravei tudo dos manuais. Decorei, eu fazia um test drive sem dirigir como ninguém. Explicava tudo do motor do carro em 6 meses. Sensacional. O mundo foi feito através do verbo. Exatamente. Né? Verbalize de fato o que você deseja e isso vai acontecer. As palavras de afirmação. Né? Muito bom. Fico muito feliz em ouvir isso. Você falando, fazia um test drive sem nem dirigir. Eu me lembro a primeira vez que porque eu não aguentava mais, na escola, ver todo mundo falando das férias, que tinha ido para Caldas Novas, que tinha ido para Caldas Novas, e eu nunca tinha ido para Caldas Novas. E aí faço a redação das férias. Eu já tinha ouvido tanto isso. Sim. Eu estudava no Estela Maris, morava, né, lá na Ceilândia Sul, meus pais faziam um esforço enorme para que nós tivéssemos, né, na percepção deles, o melhor ensino. Sim. E naquela época era colocar o filho na escola particular. Então, sim, eu ficava ouvindo, mas não tinha ido para Caldas Novas, né? Não era a sua ambiência, não, mas aí, numa bela data, eu acho que deve ter sido assim na 4ª série, alguma coisa assim, escreva sobre as suas férias. Eu fui para Caldas Novas. Olha. Eu sabia o nome do hotel, fiquei tantos dias no... Ai, o Climatério vai me deixar lembrar disso agora, mas no de Roma, no Tropical 1, no Tropical 2, pronto, apresentei minha redação. Ou seja, se você é atento e se você de fato, né, tá ali querendo pertencer. A gente, Carol, eu falo isso, que né? Eu conheci vários lugares antes de ter ido até eles pelo Google Maps. As mesas onde eu comecei a me sentar, eu precisava ter esse tipo de narrativa. Então, inclusive sobre dress code, antes mesmo de trabalhar com isso, eu já sabia o dress code de vários lugares por ter ido lá no Google Maps. Então, eu viajei horrores pelo Google Maps. E eu só fui a Caldas Novas com 15 anos de idade. Olha só. Morando aqui em Brasília. Mas é uma realidade muito... igual quando às vezes eu encontro algumas clientes sobre Pirenópolis. Existe Pirenópolis, Pirenópolis e Pirenópolis, e do mesmo jeito Caldas Novas. Eu fui a primeira vez para Caldas Novas com uma amiga, com a família dela, novinha, e aí a minha mãe liberou, e a gente tomou banho no rio, porque não tinha onde ficar. Dormia no carro, tomou banho no rio. Então, eu tinha 13, 14 anos, e foi assim, maravilhoso já, mas não tinha noção do que era. E eu acho que eu tinha tanto sonho de ir para Caldas Novas, e quando eu fui, olha que beleza, né? A minha mãe pagou uma excursão e tal, e aí eu fui da 3ª idade. Ai, meu Deus. E você foi sozinha? Sozinha? Olha só. Mas com um monte de senhoras e tudo, mas eu fui tão bem tratada, e eu pensava assim, né, que ia super curtir o Caldas Novas, ia fazer... Foi exatamente isso, mas foi excelente. E muito depois que eu voltei para o Brasil em 2017, eu realizei um projeto que eu recebi 3 menções honrosas do governo do Distrito Federal, porque eu trabalhei com 60 idosos. Olha. E eu amo, e é a fase da vida assim, que são as pessoas mais tranquilas, que te tratam com carinho, que eles não têm mais nada para provar, e eu acho que a gente vai encontrando... Porque tudo é plantio, né? Tudo que você faz na vida é um tipo de adubo para alguma coisa que você vai precisar.
Em algum Duas momento. conversadeiras, vocês já perceberam. Então, vamos voltar para a nossa entrevista. Isso é verdade, isso é verdade. Você disse que o empreendedorismo sempre esteve, né, na sua veia. Não, Quando é que não foi vou. que você percebeu isso a primeira vez? Eu lembro que o primeiro acesso que eu tive a algo que eu poderia empreender foi quando o meu avô, ele tinha um quiosquezinho ali, um barzinho que vendia tudo, né? Um boteco da Ceilândia. E ele me levava, quando ele nos visitava, bijuterias, brinco. Lembro muito dele chegando com um saquinho assim, e me chamando e abrindo no sofá, numa mesinha, e tinha tudo aquilo, e eu vendia aquilo para as minhas amigas da escola, na hora do intervalo, para as meninas da rua, R$2, R$1,50, R$3. E aquilo era o dinheiro que eu comprava, fazia as compras da semana, a carne, a verdura, o leite, e aquilo me dava uma energia, para mim era tão maravilhoso, porque eu pensava, cara, se com esse pouquinho eu faço isso, imagina se eu tivesse mais, eu poderia vender para muito mais. E a venda em si, o atendimento, entender as necessidades dos clientes, sempre teve em mim. Eu lembro que aí tinha os brinquinhos de bijuteria de gatinho, de coração, de setinha, de cupido, então eu sabia para cada cliente, essa daqui a fulana, essa daqui a ciclana, essa aqui a beltrana. Então quando eu chegava, olha, eu tenho uma coisa aqui que é a sua cara. Até hoje eu faço muito isso. E ela, ai meu Deus, é minha cara. Então o emocional, o entender o que é você, sempre foi um tino muito grande. Lembro de eu vender minhas bonecas e minha mãe mandar eu buscar de volta. Eu adorava fazer isso. Eu falava, não preciso mais delas. Já deu, agora outra pessoa tem, então eu quero um renovo. E ela falava, não senhora, vai buscar suas coisas. Então isso sempre esteve presente em mim. Mas eu fui apresentada, Carol, a essa parte da venda, do empreendedorismo, não como uma coisa incrível, assim, meu Deus, como ela tem esse tino. Mas era assim, cara, você não sabe fazer nada, mas você sabe vender. E aí eu estava comentando hoje, enquanto eu estava fazendo a produção para vir para cá, que eu descobri que eu era boa em vendas com 14 anos. Foi a primeira pessoa que falou isso para mim. Eu trabalhava em uma farmácia e a Sandra, que trabalhava comigo, falou assim, Isabel, você é tipo meu irmão, ele não sabe fazer nada. Mas ele não sabe fazer nada, não. Ele não presta para nada, mas ele sabe vender. Talvez você seja assim. Aí eu, caramba, eu sei vender. Então eu sei alguma coisa. Porque o meu TDAH, hoje eu sei que era isso, né? Naquele tempo eu era preguiçosa, nomes horrorosos que se usavam e que eram normais. E aí eu não conseguia ser boa na escola. Era tipo, meu Deus, era sempre passando, raspando, sempre com uma dificuldade, li aquilo lá, a gente joga na D, que deve ser D de Deus, né? Deve ser isso aqui. Então, isso era a minha realidade. E eu falava, e os meus irmãos sempre foram extremamente inteligentes. Eu tenho, minha mãe é uma mulher divorciada, extremamente forte até demais, nunca teve nada do feminino, nada. Ela até hoje olha para mim e fala, não sei de onde que essa menina puxou isso, que eu não tenho nada disso aí, não tem mesmo, nenhuma das mulheres da minha família. E 3 homens, e eles extremamente fortes e inteligentes no QI, mas o QE deles é baixíssimo. E eu sempre fui aquela que queria chegar, conversar, onde eu chegava, falava, e a minha mãe ficava, menina apresentada, eu não sei, para com isso, mulher não fala, mulher fica quieta, mulher não se expõe, mulher não pede, mulher nada. Então eu ficava, cara, coisa chata ser mulher, não posso fazer nada, os meninos podem fazer tudo. E na minha família inteira tem eu de mulher, mais uma prima mais adulta, e todo o resto é homem. Então eles podiam tudo, e eu não podia nada. Então aquilo me irritava de um jeito assim, e eu tive que ressignificar muita coisa, porque hoje eu falo e declaro, é incrível ser mulher. É muito bom ser mulher. E você poder trazer o seu feminino com a sua essência e a sua potência e entender que você pode tudo. Maravilha. Aí você voa. E o legal que quando ela trouxe o meu irmão não presta para nada, mas sabe vender, ficou a coisa boa para você, né? Boa. Eu falo que eu sou uma nexialista. Eu sempre olho as coisas boas. Que maravilha. Isso é sensacional, porque outra pessoa poderia se firmar ali no... mas eu não sirvo para nada. Venda. E você gosta da venda? Porque eu acho a venda assim tão sensacional e durante tanto tempo, né, a gente viu as pessoas, eu odeio vender, eu não quero vender, porque as pessoas confundem venda com insistência, com marreteiro, sendo que, de fato, uma venda, na minha percepção, nos treinamentos que eu dou, em tudo que eu faço e falo,
é simplesmente escuta. E mais do que isso, Carol, eu acho que venda é liberdade para você e para o seu cliente. Porque se eu te analiso, eu descubro quem você é e o que você quer e apresento o melhor que você pode ter para sua vida, eu não te vendi, eu te libertei. Sim, Eu sensacional. liberto você. Não existe nada melhor do que você encontrar uma pessoa que resolva um problema seu. E para mim, um vendedor é realmente a pessoa que tira a venda dos seus olhos. Amei! Gente, gostei. Vendedor, tira a venda. É isso. Muito bom, muito, muito bom. Precisamos levar esses treinamentos de vendas. Ai, eu amo pros dar treinamento locais. de vendas. Dei muito tempo em concessionária, porque eu nunca fui uma vendedora de números. Se você falar assim, nossa, bateu a meta, vendeu 1.000, vendeu... Não, nunca fui. Mas eu sempre fui uma vendedora de Fidelizar. excelência. E o meu cliente, ele está comigo desde o princípio. Eu tenho clientes que elas estão comigo desde quando eu comecei a vender. Primeiro eu comecei a vender produtos importados, depois eu fui para a Mary Kay, e a Mary Kay me ensinou horrores e me mostrou o mundo feminino. E elas estão comigo, ó, desde sempre. E às vezes elas me ligam e falam assim, hoje o que tem aí pra gente? O que você vai vender? Porque eu tô com você desde sempre. Comprar. Eu quero comprar. Legal. Muito, muito, muito bom. Você falou sobre solidão no empreender, né? Sim. O que ninguém conta sobre esse processo, João? Nossa, eu acho que o mais dolorido do empreendedorismo dessa parte é a solidão. Eu brinco, Carol, que eu gostaria, durante muito tempo, eu falava assim, eu tenho vontade de voltar para a empresa privada só para ter um amigo oculto de final de ano. Porque a gente não tem confraternização quando você é assim. Ou se você tem a sua equipe, hoje, graças a Deus, eu já tenho. Então, a gente sempre tem as fases da comemoração, porque eu me energizo com pessoas. Eu não me energizo sozinha, descansando em casa. Não me energizo, não quero ficar com ninguém, eu vou deitar no meu sofá e vou ficar. Isso para mim não é energia. Às vezes eu falo pro meu marido é assim, ele é extremamente fleumático. Como eu sou uma sanguínea com colérica, 50%, às vezes eu falo assim, Ricardo, eu tô super cansada. Vamos no shopping? Vamos dar uma volta? Vamos sair pra jantar? Então, tipo, você passou o dia com pessoas assim, eu preciso de pessoas agora em uma outra forma, né? Não quero fazer janta em casa. Às vezes sim, mas é ali que eu me energizo. E a parte quando eu decidi, eu vendia carro, era muito bem remunerado, transformei a minha vida e da minha família vendendo carro, fui apresentada a novas mesas e eu entendi que ali eu não poderia ser, eu já era a melhor da mesa, então eu teria que procurar outros lugares, porque se você é o melhor da mesa que você frequenta, você está no lugar errado. E aí eu falei, vou empreender. Pedi a demissão lá, fiz as contas e comprei, no tempo, eu recebi 20 mil. No tempo, isso era muito dinheiro. Aí eu fui, peguei todo o meu dinheiro e comprei um monte de roupa horrorosa. Eu falo que eu comprei um monte de fantasia que nem eu queria usar. E quebrei, que rachei naquele momento. Quebrei assim, bonito. Ninguém queria as roupas horrorosas que eu tinha comprado. Fui pela quantidade, não pela qualidade, foi o meu primeiro tombo. E descobri ali que tinha uma plateia esperando que desse errado. Eu te avisei, mas era uma loucura. Sabia que isso ia dar errado, que ideia, comprar roupa para vender. E quase que aquilo entrava como uma flecha no meu coração. E aí eu lembro que no meu quarto eu falei assim, o que eu faço a partir daqui para sair, dar a volta por cima, né? E aí eu fui fazer um treinamento, conheci algumas pessoas, e naquele momento eu entendi que eu não tinha para quem perguntar. Eu não tinha meu gerente para falar, e aí fulano, essa venda deu errado, o que você acha? Porque naquele tempo os meus gerentes, hoje eu entendo que eles eram os mentores. Deu a bomba, você que resolve. E aí eu comecei a experienciar os desertos. Que eu falo mesmo que não existe como você crescer se não for nos desertos. Se você corre dos gigantes, você está fazendo errado. Se você vê que ele chegou e naquele momento você recua, tira sua armadura e levanta a bandeira branca, você está fazendo errado. Porque ali significa que você não vai para a prensa. E se você não vai para a prensa, o azeite não sai. Não muda de fase. Você tem que matar o gigante para mudar de fase. Eu falo que a nossa vida é Jumanji. Matou um gigante, já vai vir outro. Não se preocupa. Na próxima fase você pensa, meu Deus, ufa, deixa eu respirar. Não, ele já está chegando. Então, toda hora você tem que recapitular.
Mas esse deserto, para mim, foi muito específico. Eu venho de uma família ali da parte do meu pai e um pouco ali da minha mãe, todos servidores públicos. Então, passei ali, eu vou morrer ali. E aí, às vezes, eu olhava para ele e falava, quanto tempo você está nesse trabalho? Tem 20, 25 anos. Na mesma coisa. Eu ficava, gente, eu não vou conseguir isso nunca. Não, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, mesma comida. E como eu era muito diferente, eu era tipo a pessoa estranha da família. A doidinha. A doidinha. Não, quantas vezes? Até hoje, nos confraternizações. Mas você faz isso mesmo? As pessoas te pagam para você vestir elas mesmo? O povo tem problema? Eu tenho, você acredita? Tem. E é aí que eu E eu ainda faço compra. E é assim que eu vivo, eles gostam, eles que me querem pro resto da vida, acredita? Porque é um outro universo. Eu vivia numa bolha e nós, Carol, você deve entender isso, todo mundo quer o seu bando. É o animal, nosso instinto animal. Quando você está no seu bando e você é muito diferente do seu bando, você tem medo de sair dele. Porque você fala assim, ai meu Deus, eu vou ficar só. Não, mas e aí, na hora que o deserto vir, na hora que o predador vier, eu preciso voltar. E aí, só que o satisfeito, ele é seletivo. E o paladar não retrocede. Se você experimenta um café superfaturado, no dia que você tomar um ruim, você vai falar, meu Deus, tá estragado. Que é isso? Não, tá horrível, eu gosto do açúcar, eu não gosto do café, bota mais açúcar. E só que eu precisava voltar porque eu ainda não sabia para onde eu ia, a minha identidade não era forjada em nada, então eu voltava e aquele lugar lá, não cabia. Eu ficava me esforçando para caber. Se apertando. E aí foi quando eu entendi. E aí todo mundo assim, não, porque aí lá eu sou conhecida como Juliane, né? Não, mas a Juliane tem umas ideias loucas, quer vender tal coisa, que ela acha que só fala de água oxigenada, de unha, de roupa, só fala futilidade. Quantas vezes eu escutei dos meus irmãos, mas você só sabe futilidade mesmo? E aí eu ficava, caramba, eu só sei futilidade mesmo. O que Deus quer de mim? Para onde que Ele quer me levar? Porque eu nasci numa família pobre. A minha mãe não deixava a gente comer de garfo e faca, tinha que ser de colher. E era uma escassez tão grande, não por mal, mas era a realidade dela. Era sobre como ela vivia. Com 19 anos, ela tinha 4 filhos, sozinha, no Recanto das Emas, a gente pegava água no chafariz. Eu só comia uma comida boa quando o Roriz trazia a sopa. E aí, aquilo para ela era... E eu via as revistas, as coisas, e falava assim, eu vou viver tudo isso. E aí os meus irmãos, vai. Aí a minha mãe, para com isso, pobre não chega aí. E eu falava, eu vou chegar. Mas doía não caber. Dói não caber. A gente fala, meu Deus, por que eu quero não caber? Porque a gente sente culpa. E para que você fure essa bolha e consiga ir para onde você quer, você precisa se livrar da culpa. E dói, é um processo de deserto. Aí é o deserto, porque se você der muito certo, você está sendo errado, as suas amigas não estão dando certo. Se você é feliz no seu casamento, isso está errado. A fulana não é feliz no casamento, meu Deus, poxa, eu estou feliz. Agora, se você é bonita, você está errada. Se você se veste bem, para que tudo isso? Quantas vezes eu escutei? Vou sair com você se você não se arrumar tanto. Olha, não precisa, lá é bem simples, viu? Não vai Não precisa ir assim. Quantas? Até hoje eu ainda escuto isso. E aí eu falo que é aquele meme, seja mais bonita do rolê. Pra onde você vai bonita assim? Pro mesmo lugar que você vai feia. Que horror, eu nunca tinha ouvido isso. E vá bonita, vai com o seu melhor. Eu falo que a nossa vida é hoje. Você é o seu maior evento. Não precisa ter o evento para você ir bonita, para você arrumar seu cabelo, para você se maquiar, passar o seu melhor perfume, porque você está fazendo para você. Não é mais para ninguém. Então, se você é o seu maior evento, vá pronta para receber o Oscar. Porque todos os dias, isso aqui é uma riqueza. Quantas pessoas hoje estão no hospital loucas para poder sair e ver a chuva caindo? E por que a gente reclama? Reclama do sol, reclama... É por isso que eu falo, que meu filho fala, você vai perder o Jardim do Éden. Porque eu odeio, Carol, odeio murmuração. Porque eu falo mesmo para as minhas clientes, quando elas começam a murmurar, eu falo, tá, mas e aí que você vai fazer o quê em relação a isso? Vamos só mudar aqui? Tá ruim? O que você vai fazer em relação a isso? Porque você tem 2 escolhas. E aí hoje é a minha parte. Ou você anda feia, que dá um trabalho do caramba ser feia.
Nossa, difícil. você fez, você tem que se explicar demais, normalmente você tem que andar corcunda, você é irritado, o que acontecer, você já está pronto para a briga, você nunca está pronto, porque a sorte, ela é cabeluda na frente e careca atrás. Se você não pega ela na hora que ela passa, não tenta pegar depois. Então, eu até brinco assim, se você ainda não tem seu varão, você tem que ter roupa de comprar pão. Tem, porque às vezes ele está lá comprando pão. Mas você tá feia, você fala, meu Deus, tomara que ele não me veja. Amanhã eu volto aqui. Não, a vida é hoje, se arrume para hoje. E aí eu não preciso nem falar para você que você precisa estar incrível todos os dias. Mas o que é o mínimo que você consegue por você? Isso no meu primeiro protocolo se chamava minimamente arrumada. Eu tenho cliente que trabalhava de home office e antes eu pedia todos os dias uma foto por dia durante 7 dias. Era a mesma roupa durante 7 dias. Porque a pessoa não quer pensar. E o seu cérebro não sabe o que é verdade ou o que é mentira. Ele acredita no que você conta para ele todos os dias. Então, se você conta que dá trabalho, ele não quer sair dali. Gasta energia. Vamos lá, gente. Ela olha, mais do que eu imaginava. Inclusive na sua fala, não, tá sensacional. E na sua fala eu vi tanta semelhança, que eu até pensei, eu quero vir aqui ser entrevistada. Eu vou chamar a Juliana para me entrevistar do tanto que eu tenho vontade, meu Deus, nessa entrevista de ser entrevistada. Então, ela falou que, né, tem um sonho aí das improváveis de ter um podcast, a gente vai, Deus sabe de todas as coisas, então, oficialmente, já falando aqui, você já está convidada a me entrevistar no Páginas Amarelas, porque ai, meu Deus, tô pronta, tô com a roupa de ir. Pronto, cheguei. E é verdade, tá? Pronto, tô pronta. Então, não vou nem entrar, porque, assim, de cada coisa que você falou, acho que veio um exemplo, e é isso. Mulheres multipotenciais, porque eu não falo nem do TDAH e nem da não, nós somos multipotenciais. Eu falo que são aquelas meninas que tinham formiga na bunda. Exatamente. Né? Se coce, tudo se parece, a palavra vem, e essas somos nós. É verdade. Né? Mas me conta, daquela menina, dos 20 mil, o negócio ali degringolou, quando foi que deu certo? O que aconteceu? Qual foi o pulo? Eu tava nesse quarto que eu falei pra você, e aí eu falei, bom, lá na Mary Kay, quando a gente ia entrar, as pessoas falavam assim, você tem o dinheiro do kit do início, que era no tempo 139, e você precisa fazer um pedido de R$1.500 a R$2.000. E eu amava os produtos da Mary Kay, eu usava já quando eu vendia carro, e eu lembro das meninas falando assim, Isabel, você é a cara da Mary Kay. Eu vejo você, e eu falava, Deus me livre desse trem de pirâmide. Misericórdia, não, Ave Maria, eu vou vender batom de porta em porta, não, nada a ver. E aí, eu tava lá e eu falei, Deus, eu preciso. O que aconteceu aqui? E eu falo assim, Carol, até hoje, eu acabei de passar por um processo na casa que eu morava, que tudo deu errado no sonho. E aí eu levantava de manhã, olhava para as paredes e falava assim, Deus, o que eu não tô vendo aqui que você quer me mostrar, para que eu possa sair dessa fase? Porque a gente vive numa bolha, né? E aí, como o mundo é redondo, se você deixa essa lacuna aberta aqui na hora da sua passagem, você vai cair nesse buraco de novo. Então, às vezes a gente fala assim, ah, meu Deus, eu tenho um dedo podre para relacionamento. Não, você não ressignificou na sua vida. Você não entendeu de onde que vem o problema da sua paternidade. Ah, meu Deus, eu não consigo me vestir. O que falou para você que você não podia se vestir? Esses dias eu cantei parabéns para uma menina lá na academia, e aí ela falou assim, gente, eu não gosto de parabéns. Já era uma senhora, eu adoro ela, uma senhora. Aí eu falei assim pra ela, ô Maria, quem que falou pra você que parabéns era ruim? Quem que não cantou parabéns pra você no seu aniversário? Aí ela ficou me olhando. A minha mãe detestava parabéns. Ela não cantava pra nenhum filho, porque ninguém cantava parabéns. Aí eu falei, sabia que você pode mudar essa história? E a partir de agora comemorar todos os anos, porque isso é uma vitória. E ela, então tá bom, vamos cantar parabéns. Às vezes a gente usa catarse e ressignifica muito rápido. E aí eu tava lá, Deus, o que eu não tô vendo aqui, o que eu não tô vendo aqui? Morava numa casa muito ruim no Recanto. E ela já era boa, que quando eu comecei a trabalhar, eu dei um upgrade no barraco e ela já ficou boa. E aí eu olhei pra cima e eu tinha um guarda-roupa, nossa, tô vendo aqui agora. Um guarda-roupa, tinha aqueles ursões, que antes o pessoal passava vendendo rifa. E eu falei, ai gente, eu vendi a rifa para ganhar esse urso. Eu vou fazer a rifa, vou pegar esses R$2.500
vou fazer meu pedido dos 2.500, tenho 50%, eu vou fazer isso. No outro dia, eu fui lá no Magazine, comprei uma rifa. No armarinho. No armarinho. Ó, eu sou uma jovem senhora. E aí, eu lá no armarinho comprei e comecei a vender R$15 a rifa. E era assim, não tinha os produtos, não tinha nada. E aí eu falava, esse aqui vai ser de um produto, você vai passar o primeiro. Nossa, na hora que você passar o primeiro, você vai ver, ele limpa, esfolia, tonifica, lembro como outro. O segundo, que você vai fazer o microdermabrasão, é como se você estivesse fazendo um peeling em casa, mas não tem... E eu explicava tudo. E aí eu falava, se você ganhar, eu venho passar ele no seu rosto. E aí eu comecei a estudar sobre o crescimento das vendas. Então eu fazia o efeito caracol. Comecei a vender para quem eu não conhecia, e aí eu vendia uma rifa de 15 para você. Você não tem uma amiga que você poderia me indicar, que você acha que ela ia gostar? Eu sei que em menos de 4 dias eu vendi a rifa inteira. Fiz o meu pedido. E de cada pedido, eu não tirava nada para mim, né? Era assim, eu vendia para você, abre seus produtos, Carol, deixa eu já passar aqui em você. E aí, não gastei com nada. Até o kit de início, eu vendi. Eu sei que em um ano, eu saí dessa... Em um ano, nada. Em menos de 6 meses, eu saí dessa falência, paguei a minha dívida, liberei meu cartão de crédito, tudo fazendo isso, ó, rodízio de produtos. Liberei meu cartão de crédito, comecei a fazer pedido. Em 6 meses, eu já estava ficando qualificada para o carro rosa. Eu ganhei todos os prêmios da Mary Kay. Eu fui para a corte, ganhei joia, ganhei viagem, ganhei cruzeiro. E você tinha um carro rosa? Não qualifiquei para o carro rosa. Porque aí entrou em um outro porém. Enquanto era eu e as minhas vendas, eu vendia para essa Brasília inteira. Comecei a treinar a saída lá dessa dificuldade. E aí eu saía de casa às 5 horas da manhã e ia treinar nas academias superfaturadas de Águas Claras. Abria minha bancada, passava a manhã inteira lá. Então, toda vez que mudava o turno, eu falava, menina, quer experimentar? Vendia ali para aquelas meninas da academia, tudo. Até hoje eu tenho cliente de academia. Quando você fala superfaturada, é superfaturada mesmo? Que é caro. Ah, ok. As coisas que são caras, eu utilizo essa palavra superfaturada. É porque você falou do café, o café é superfaturado. Eu falei, eu vou falar com ela para ela mudar a palavra, porque será que ela não quis dizer... Não, né, não. Você utiliza superfaturado. Exatamente. Falo, gente, vamos tomar um café superfaturado hoje, porque Deus me livre o cafezinho do copo. Então, superfaturado é bom. Na xícara. É bom. Tudo que é superfaturado a gente ama. A gente não gosta. Ok. E aí, ia para academia, já vendia ali, e nesse interim, alguma coisa você mudou, que aí, ou foi começar a treinar, ou querer abrir equipe? Não, aí eu comecei, esse foi o primeiro momento onde eu tive acesso a treinar em lugares bons, porque eu precisava conhecer pessoas, e quem treina é determinado, e quem treina é disposto. Então, E se cuida. Normalmente uma pessoa que está na academia, ela não está te tratando mal. Cara, ela está energizada, ela está cheia de coisa boa. Então você chega, ela te dá bom dia, ela fala. E aí eu comecei a pagar mensalidades de academia. Até hoje eu treino em academia superfaturada, porque eu conheço mulheres empresárias lá dentro. Hoje eu treino na Slim Fit, maravilhosa, conheço as empresárias, todo mundo lá compra comigo, fecha meus protocolos, faço eventos, tudo porque a gente precisa procurar os nossos melhores ambientes. E você investiu nesse lugar. Com certeza. É muito ruim quando as pessoas elas só querem tirar de um local onde ela não colocou. Né? Conhecimento é dinheiro. Se você não investe, você não tem. Lembra que eu falei para você que eu não tive acesso na minha infância? Não tive. Eu não tive boa escola, eu era a razoável. E eu lembro que a minha mãe falava assim, a Juliane só sabe o que ela quer. Eu nunca vi isso. O que ela quer, ela aprende rapidinho. E eu via isso como uma coisa ruim. O Raul nasceu. E aí, nesse período da Mary Kay, eu me casei. Paguei meu casamento. Filho dela, porque ela vai falando assim, você tem que ser bem rápido para entender. Paguei meu casamento, que até agora ela ainda não tinha chegado no casamento, mas a gente já está aqui junto com ela. Lá na história da Mary Kay, vendi para essa galera toda, consegui fazer, eu fiz um estoque ali, eu lembro que eu tinha um capital de giro de quase 60 mil de produto. Então, eu não precisava mais de cartão de crédito, meus pedidos eram comprados todos à vista. E foi ali que eu descobri que eu amava esse mundo mesmo do empreender, de mulheres, da beleza. Eu lembro que todo mundo falava, eu sou consultora eu sou vendedora da Mary Kay. E eu me apresentava, eu sou consultora de imagem, beleza e maquiagem. Lá nos primórdios. Nem sabia, intuitivamente. Nem existia consultoria de imagem ainda.
Mas eu lembro que eu falava, se eu te via, eu conseguia fazer uma leitura da maquiagem que ia ficar bom. Igual o batom que eu trouxe pra você. Fiz uma leitura rápida. Não, essa cor ela vai gostar. Ela sempre utiliza. Sim! Então eu conseguia fazer aquilo. E aí eu falava pra elas, não, mas se sua vida é mais corrida, talvez esse kit funcione pra você. É uma mulher estratégica, intencional, maravilhosa. A mesma cor, gente. Mas sabe, Ju, a intencionalidade ela tem que estar em todo lugar. Em tudo. Não adianta você comprar uma coisa só por comprar. Quando você compra e acerta, minha linguagem de valorização é presentes. E não é sobre valor. Não. Não é. É sobre alguém ter olhado para você e ter visto o que você vai usar e hoje está na cor da cor do meu esmalte. Então, assim, não é sobre valor. É sobre você ter dado 1 minuto ou 2 de atenção. E só para validar as pessoas na academia, né? A gente tem o Isaías na equipe, que ele malha de manhã, que a gente estava falando agora. Sim. E ele chega pleno, arrumado, ainda fala assim, adoro esse trabalho porque eu posso me arrumar e vestir a roupa que eu quero e quando eu vou para academia, e aí eu tô falando, é assim. Maravilhoso. O melhor lugar, realmente, sensacional que você trouxe. E até validando a Slim Fit, que eu me lembro quando eu entrei, falavam assim, isso é uma seita. É isso mesmo. E lá só tem mulher bonita, graças a Deus, não tem melhor lugar para você estar. Não, gente, ficar perto de gente feia dá uma feiura. E ninguém chegou lá, assim, poxa, quantas mulheres recém-parida, né? Como diz o outro, a Bruninha mesmo, que era da minha turma, e o quanto a gente se apoia, o quanto é bom, e o quanto as pessoas querem te afastar de meios que são positivos, e é justamente isso mesmo, esteja no melhor meio. Inclusive, a Débora teve aqui, eu acho que você deve ter Débora visto. Maravilhosa! Cara, que mulher sensacional. E ela isso. Ela é. E como é bom a gente validar outras mulheres, né? Mas só valida quem é seguro. Nós somos curadas para curar. Isso é um processo. Às vezes a mulher ainda não está pronta. Não é que ela seja ruim. Ela é ferida. Sim. Ela não teve quem... Eu falo assim, seja a mulher que um dia você precisou quando você era criança. Então, não foi todo mundo que se preparou. Infelizmente, eu tenho isso dentro de 90% da minha família. Sim, você falou. E às vezes as pessoas... Eu olho para minha mãe e falo... ela ainda não está pronta para a cura. E está tudo bem. E é um processo dela, e você, enquanto filha, segundo a psicologia e o desenvolvimento humano, não tem nada a ver com isso. Não tem nada. Porque no dia que nós mulheres nos sentimos ou achamos que somos melhores que as nossas mães, já errou de novo. É verdade. Ela dá conta, foi ela que pariu a gente, você não é mãe da sua mãe, não assuma esse lugar, porque sistemicamente vai dar B.O., como diz o outro. É um problema dela. E assim sucessivamente com os nossos filhos. É o que a gente estava conversando. É com ele a responsabilidade, agora é com o Raul, é o que eu falo. Individual. Eu tenho o Guilherme e a minha responsabilidade é com você. E nem ele a gente pode mudar. Seja um exemplo, seja o exemplo de quem você de fato quer, né, ali inspirar, porque é por inspiração. Carol, eu fui para estudar em Paris, né? É essa história que eu quero. Gente, tá vendo aí, né? Vamos, vai costurando aí que a gente chega. E aí, o Raul foi uma criança... Mas calma, quando é que você casou? Quando é que o Raul veio? Quantos anos o Raul tem? E para isso acontecer. E eu falo que eu tenho um post que tá até programado, que eu falo das 5 coisas que eu fiz pro meu glow up. E uma delas foi ter me tornado mãe. Meu filho nunca foi um empecilho de nada. Ao contrário, ele veio para me mostrar tudo que eu poderia alcançar e tudo que eu poderia ser de melhor. 2016, essa história da Mary Kay, entrei inclusive no meu casamento de carro rosa. Toda a minha decoração foi rosa. Eu tenho minha cachorra tem 9 anos e ela se chama Mary Kay. E aí, quando a Mary Kay chegou, eu estava em qualificação para alguma coisa que eu queria ganhar. E eu lembro que quando a gente foi pegar, eu falei assim, o nome dela vai ser Mary Kay. Aí o Ricardo, não, Isabel, para com isso. Ricardo é meu marido. Isabel, para com isso. Não, chamar a cachorra de Mary Kay. Aí eu falei, se ficar grande, às vezes chama ela de Mary, tá tudo bem. E aí ele, mas por quê? Eu falei, porque quando eu estiver no elevador, eu vou falar, vamos Mary Kay. E aí a pessoa vai falar assim, Mary Kay, menina, eu sou diretora, você conhece produtos? Menina, eu sei que era um regaço de venda que eu fazia por conta dessa Mary Kay. Eu ia pra rua, Mary Kay, Mary Kay.
e até hoje ela é a Mary Kay. Todo mundo, ela é uma graça. Todo mundo, quando eu vou levar ela no veterinário, qual o nome dela? Mary Kay. Você é da Mary Kay? Não mais. Hoje eu sou estrategista de imagem, mas já foi ótimo. Pronto, é meu brand, é minha Gera o forma. assunto. Eu puxo o assunto com todo mundo, que eu falo que nós vendedores, empresários, consultores, autônomos, a gente tem que começar um assunto com alguém. Não tem essa história de você sair. Vai começar um assunto e continuar no mesmo agora. Me conta. Aí veio o Ricardo, 2016. Pronto. Casamos, entrei de carro rosa. E eu sempre fui do trabalho. Trabalho. Eu até hoje sou uma workaholic em recuperação. Tô melhorando. Porque se deixar, eu vou embora. E aí eu lembro, e Deus fala para mim, volta para casa, seu primeiro ministério, tá? Vou ser obediente. 3 anos depois veio o Raul. E eu tava nessa pegada aí. Eu vou trabalhar. O Raul nasceu em 2019, só para vocês continuarem na linha de raciocínio. 12/12/2019, o Raul nasceu. Quando eu engravidei, eu tava numa fase super influencer. E eu tava bem fitness. E eu falei, nossa, vai ser ótimo, porque eu vou ser uma grávida bonita, que vou treinar, meu cabelo vai crescer, minha pele vai ficar linda. Foi tudo ao contrário. Eu tive a hiperemese gravitícia, vomitei do primeiro dia, o último dia que eu vomitei foi na mesa de cirurgia. E não comia nada e aumentei 29 quilos na balança, de tanto inchaço. Eu fiquei desse tamanho, eu nem respirava, literalmente. E aquilo veio para mim, Carol, eu sempre quis ver o que era bom, para eu começar a ter sororidade por outras pessoas. Porque quando foge do nosso... Porque eu era tipo assim, nossa, mas não se cuida porque não quer. Nossa, sem vergonha. Não faz porque não quer. Ah, isso não é doença. Falava assim, meu filho vai nascer, 3 meses eu arrumo alguém para cuidar dele, e a volta barriga, a trabalhar. E sem barriga. Sem barriga, meu cabelo não cresceu nada, meu rosto encheu de acne, e eu não podia passar nada, e eu extremamente vaidosa. Não. E aí Deus me trouxe para um lugar de vem cá, senta aqui que eu quero te ensinar umas coisas. Que não, quando fugir do seu controle, e aí você vai aprender a amar as mulheres com todos os problemas que elas têm. Vai aprender a não julgar, não falar, não pensar, porque normalmente a gente é assim, olha para uma mulher, nossa, por que ela não se cuida? Nossa, por que ela não faz? Nossa senhora, por isso que o marido dela... Eu saí total desse lugar. Eu comecei a entender o quanto a gente precisava olhar para o outro, e às vezes eu até falo, que eu chego nos lugares e as pessoas falam assim, ai meu Deus, você é consultora, você vai me julgar. Eu, de jeito nenhum. Eu nem olhei a sua roupa. Porque é sobre você, não é sobre mim. Eu não posso fazer nada, Carol, com você pelas vozes da minha cabeça. Nada. Porque às vezes, dentro da sua cabeça, você quer uma coisa completamente diferente, mas nem você sabe ainda. E por isso você se veste daquele jeito. Então é tão profundo, nada a gente pode mergulhar, pode bater aqui na canela. Se você não mergulha, você não sabe de nada. E aí, o Raul, em 2019... Lembra que eu falei que em 3 meses eu ia voltar a ser a top? Com 3 meses que o Raul nasceu, o Raul fez 3 meses, dia 12 de março. 17 de março veio a pandemia. Não foi em março, foi em fevereiro. Ele nasceu foi 12 fevereiro? 12. Uhum. E eu sei que quando ele estava perto... Março, tá certo. Perto de... A outra, que é ótima de fazer conta. Eu lembro que eu estava contando os dias no mêsversário, que eu falei, nossa, 3 meses eu vou deixar o Raul com alguém, vou voltar a produzir igual eu produzia antes. Trabalhar igual eu trabalhava antes, que era extremamente braçal. Até então, era tudo na força do meu braço. E eu jurava que o meu braço era incrível. Veio a pandemia. E eu precisei me reinventar total. Reinventar minha forma de trabalhar, minha forma de ver o mundo. Eu precisava ir com ele. Eu não tinha como agora sair de casa para trabalhar. Eu precisava aprender a trabalhar com o Raul, grudado na barra da minha saia, falando com a cliente aqui no celular e dando a comida para o menino e ainda pensando, a gente tem que descer com a cachorra. Liberou tanta coisa no meu cérebro, porque ali eu comecei a entender que, primeiro, que não era na força do meu braço. Eu precisava acreditar que o meu pai ia falar no meu nome para os amigos dele. Segundo, era que todas as mães merecem ser empresárias para que elas possam ver os filhos delas crescendo. Porque até então eu queria ter alguém para cuidar do Raul. Isso ainda não tinha crescido em mim.
Eu falava, nossa, com ele vai ser impossível. Impossível levar o Raul, porque as minhas clientes vai me descredibilizar. Eu comecei a entender que para onde eu ia. E se não cabia o meu filho, não me cabia. O Raul cresceu, aí aprendi a trabalhar com ele, e eu sempre falava, Raul, você é meu estagiário, ajuda aqui a mamãe, tá bom? A mamãe vai atender uma cliente, você tem que ficar quietinho. Eu falo que o meu celular, o YouTube Kids é a minha rede de apoio. Quando eu precisava fazer alguma coisa séria, galinha pintadinha, fica aqui, meu filho, 5 minutinhos, mamãe já volta. Não julgo, sai do momento do julgamento e vai para a plateia de, tá tudo bem, todo mundo só tá querendo seu lugar ao sol. Tá todo mundo no mesmo barco. E a gente só quer dar certo. Eu tô ainda, né? Qual a próxima pergunta? Aí ele já cresceu, ele já Agora virou ele tem 6 estagiário. anos, E a França, gente, Vamos. Quando eu sabia... E aí ainda tava na Mary Kay, né? Não, já tinha saído. Aí tá, casei. Fui pra uma... O neném nasceu antes do casamento ou não? Não, 3 anos depois. Mas quando eu casei, eu descobri que eu amava Mary Kay, mas eu amava vender. Mas para que eu crescesse na Mary Kay, outras mulheres tinham que amar isso também. E aí saía do meu controle. E eu treinava e as mulheres não iam, era só reclamando. Foi aí que eu falei, eu preciso de outros lugares. Porque se for para que eu somente dependa das pessoas, os meus sonhos vão ficar muito distantes e vão demorar. E eu sempre tive prazo para as minhas coisas. E aí eu comecei a trabalhar com importação. Então eu comprava, né, nesse tempo não era acessível a importação assim. Então eu comprava MAC, perfume, até hoje eu ainda faço algumas importações, vendo para as minhas clientes em específico, mas comecei a importar. E fiz o meu primeiro curso de consultoria de joias, porque eu importava muitas joias. Então, Pandora, Tiffany, essas marcas mais prime. E comecei a entender como eu poderia ornar essas joias em cada perfil de cliente. Então, pela altura do pescoço, cabelo, tamanho do rosto, fiz essa especialização. Mas até então, Carol, eu via lá no fundo, você vê eu falando, parece que é uma potência incrível, mas a minha impostora, ela tinha total força sobre as minhas emoções. Eu já produzia dinheiro, eu já sustentava basicamente 2 casas, eu já tinha conseguido um monte de coisa, mas eu ainda via meu dinheiro como... Eu não posso. E tipo assim... Eu tenho que distribuir. E era um dinheiro que eu não poderia fazer nada grande. Não, rapidinho isso aqui vai acabar. Eu até brinco com as meninas, não acreditem que o seu dinheiro seja dinheiro de pinga. Não acredite. Você tem condições de produzir muita riqueza, vendendo brigadeiro, vendendo ovo, vendendo seu serviço, vendendo qualquer coisa. Mas você precisa acreditar. E eu não acreditava. Eu pensava assim, isso aqui é um bico, qual é o próximo passo? Isso aqui é um bico, qual é o próximo passo? E todo o meu redor reforçava isso em mim, inclusive meu marido. Ele falava, não, esse seu dinheiro aí não dá para fazer nada. O que você recebe não dá para fazer nada. Só que tinha muito dinheiro rolando. Eu que não sabia dar a energia e o nome para aquilo. Foi quando eu conheci a inteligência emocional. Aquilo destravou a Isabel. Eu consegui acessar a minha melhor versão a partir de ter aguentado tudo que ela precisava ressignificar. Porque a inteligência emocional, ela te mostra para onde você vai e o que você pode fazer. Mas você tem que... limpar. Eu posso falar umas palavras, tipo de palavrão aqui? Pode. Olha, eu acredito que nós precisamos, às vezes, nos lascar. O processo de se lascar. Tomara que você se lasque. Ruim que você gosta, que você tem. Ai, que menina educadinha, fofinha. Ai, Jesus. Perdão, gente, por esse enorme palavrão. Ai, você se lascou? Eu falo assim, a gente precisa, às vezes, se lascar na vida. Porque você tem que começar a tirar as lascas. Para onde você vai, essa roupagem não te serve. E eu não estou falando sobre roupa. Você precisa se lascar e encontrar. Lascando, igual o lápis, que antigamente a gente apontava. Quando não tinha apontador, era com a faca. Exatamente, você tirava as lascas e ele servia para alguma coisa de novo. E foi horroroso o processo, o meu começo de inteligência emocional. Porque eu sou incrível. Não, eu não preciso disso aí, não. Tá tudo na força do meu braço. Eu não preciso de nada disso. Até parece que eu tenho problema de infância, que eu tenho trauma, não. Eu sou uma mulher maravilhosa.
E estava tudo escondido. E lembra que eu vivia caindo desses Buraquinho. buracos. E aí eu mudei da água para o vinho. Eu gosto muito de validar e dar a César o que é de César. Com quem foi? Quem foi esse profissional? Como é que foi esse processo? Exatamente. Eu tive acesso à neuroplastia com algumas pessoas ainda de concessionária. Lembro que o Rafael Costa me deu... Eu fiz algumas mentorias com ele. E eu tenho uma amiga, que era que eu, inclusive, dividi o estúdio com ela, Larissa Drago. Ela começou a me falar sobre inteligência emocional. Fui me maquiar com ela uma vez. E aí, na hora que eu cheguei, eu falei, gente, a Larissa tá diferente. Eu, hein? O que é isso aqui? E aí ela começou a falar sobre inteligência emocional. Eu falei, ai, meu Deus, isso aqui é igual Renaudet. Ela vai me vender. Ave Maria. E aí já fiquei lá, doida pra ir embora. Aí ela falou assim, por conta da paternidade, do ressignificar e tal. E eu, entendi. E tudo na minha vida era tipo assim, mas se fulano de tal tivesse me ajudado, eu já estaria em outro lugar. A vítima. Nossa, eu era vítima, meu Deus do céu. E aí ela falou, vem hoje, vem assistir uma aula. Aí eu falei, eu não tenho nada para fazer mesmo, eu vou vir. E aí a primeira aula, ela falou sobre paternidade. Nossa, eu saí de lá, tipo, quando você gabarita, eu gabaritei tudo. Todos os pontos. Todos os pontos que ela falou eu tinha. Eu falei, pronto, meu Deus do céu. Sou órfã. E aí, se tem uma coisa que eu sou, é uma mulher resolutiva. Você fala assim pra mim, Isabel, o cabelo aqui não tá bom. Arruma. Isabel, pra você emagrecer, você tem que fazer isso. Tá bom. Não tem meia palavra comigo. É isso e é isso, né? E eu sou assim, eu sei que a maioria das pessoas não são, e eu respeito quando eu preciso passar por processos com pessoas que não são, porque a gente precisa de tempo de cura, mas eu sou. E aí eu saí de lá e falei, Larissa, eu vou fechar a mentoria com você e vou ficar vindo aqui nas aulas. E foi maravilhoso. Tanto que eu fui aluna e logo me tornei sócia, e a gente teve alguns produtos, eu consegui ressignificar, me encontrar com o meu pai de verdade, e aquilo para mim foi maravilhoso, porque o meu pai, eu falava assim, gente, mas se a minha família não gosta disso, minha mãe não é assim, meu pai não é assim, minhas tias não são assim, como que eu vou ser uma mulher boa? Eu tenho o DNA dessas pessoas. E aí eu me encontrei com Jesus Cristo, que é o dono do ouro e da prata, que ele não aceita o menos. Ele não quer construir com poliéster, com a pior madeira, ele quer construir com o melhor, com linho, com a seda, com a madeira maciça. Quando eu me reencontrei e descobri que meu DNA era dele, acabou. Eu vou rica. E eu descobri que o meu dinheiro não era de pinga, já comecei pagando uma viagem para mim e para minha família, uma Eurotrip de 30 dias e fui embora. Você, o Raul e o Ricardo? Eu, Raul e Ricardo. Uau. Foi maravilhoso. O Raul estava completando 3 aninhos. Eu lembro que estava tirando o bico, completando 3 aninhos. E as pessoas falavam, meu Deus, você vai levar seu filho 30 dias na Europa. Eu comprei aqueles carrinhos super potentes que aguentam até 40 quilos. Essa semana eu doei ele. O Raul estava lá dentro, botava o bico na boca dele e ele foi conhecer todos os museus comigo, foi conhecer tudo, adorava, tirava o bico da boca, perguntava sobre as coisas do museu e eu comecei a falar para ele, meu filho, você vai ter acesso a tudo que eu puder, a escolha é sua, se vai querer continuar ou não, mas enquanto for da minha ossada, você vai ter o melhor, que eu não fui apresentada. Então, esse encontro com Jesus nem foi dentro de uma igreja, não. Foi dentro da mentoria com outras mulheres e a Larissa ali já está convidadíssima. Eu já, inclusive, tinha falado com você no momento lá atrás, mas que bem. A Lara é maravilhosa, parabéns. Você vai adorar conhecê-la. Eu sempre tive uma intimidade muito grande com Jesus. Eu falo que a minha religião são as pessoas. Eu acredito nas pessoas, eu não gosto de nada que me coloque em rótulos. E às vezes a gente fala e a pessoa, isso é isso, isso é aquilo. E eu não gosto disso. De religiosidade. Exatamente. Eu sempre tive, mas eu tinha sérios problemas com a paternidade. Sim. Então, se eu tenho problemas com a paternidade mal resolvidos, eu não me conecto a um homem. E aí, quando eu me conectei ao meu pai, consegui chamá-lo de pai. Não, e aí vem um filho homem. Glória a Deus que você resolveu tudo isso, né? Porque assim, imagina que aqui o Ricardo passou, né?
E aí vem mais um filho homem, que bênção. Ressignificar é a melhor coisa da vida. Sim. E se você tiver a oportunidade, ressignifique rápido. Não espere muito tempo. Às vezes o pessoal fala alguma coisa comigo lá em casa, eu vou pegar 2 folhinhas ali para você, já conta uma história boa, conta a história triste e uma boa sobre mim, não vai embora sem essas folhinhas, não. Pra gente já, aconteceu. E às vezes a gente guarda umas besteiras, não tem nada melhor do que eu utilizar aqui com você. Você me fala alguma coisa, eu falo, gente, Carol, foi grosseira comigo? Não entendi. E eu virar pra você e falar, Carol, o que você quis me dizer? Foi isso e isso? Porque foi isso que eu entendi. 99% das vezes você vai falar, Isabel, não tem nada a ver. Falei, acho que foi sábado, né, Isaías? Sábado não, foi essa semana passada, não sei. A gente pergunta, gente, para de querer adivinhar. Não, mas porque eu senti, não, o que você sentiu é problema seu. Aí você me pergunta, porque eu não sou essa pessoa. Eu não sou seu passado. Eu não estava lá. E para de achar, porque enquanto você está ali cheio de achismo, você vai entrar nas suas próprias histórias, nas suas próprias dores, nos seus próprios buracos, como diz a Ju, e lá você vai ficar. Porque dá o direito do outro falar para você sim ou não, e isso é ter coragem para falar, para se comunicar, né? Mas que sensacional. E até aí, a imagem, o posicionamento de imagem não era... Quando eu fiz a mentoria com a Larissa, aí logo, eu sou extremamente ousada, já falei para ela, como que funciona para dividir a sala aqui com você? Eu quero começar a sair mais de casa, né? Eu preciso sair para que eu me energize novamente, porque a maternidade e cuidar de tudo ali enquanto eu falava com as clientes para vender as joias, me consumia muito. Então eu queria um ponto de apoio para poder sair e voltar. E eu morava aqui e o estúdio dela era aqui, na minha rua. Eu falei, então, é na frente, eu deixo o Raul, é muito rápido o meu trajeto, e eu posso ter uns minutinhos fora de casa. E aí ela falou para mim, você pode vir, a gente faz até uma permuta de joia e tal. Eu falei, beleza. Ela começou, isso eu devo super a Larissa, dela ter tido esse tino de falar. Ela começou, então eu atendia na mesinha e ela fazia as maquiagens do lado. Porque além de mentora, ela também é maquiadora. Ela começou, eu acredito, como mentora de maquiadores. As primeiras mentorias dela eram exatamente para maquiadores. E ela me viu uma vez, olha como a pessoa quando tá ligada. Eu estava com uma cliente e eu já falava sobre os acessórios, as joias e a roupa que ela ia usar para o evento. Então, olha, você vai achar essa roupa aqui em tal lugar, mas até então o que eu sabia era futilidade. Quando essa cliente voltou na outra semana para comprar uma peça, ela falou para mim, Isabel, a roupa que você me indicou é maravilhosa. Você tem assim tem Deus mesmo. Eu lembro que ela usou essa palavra. Eu falei, mulher, tudo que for futilidade, você pode me perguntar. Agora, coisa que presta, eu não sei. E eu falava isso para todo mundo. E falava brincando, assim, sabe? Quando a gente fala, a gente mesmo se coloca no lugar e o nosso cérebro acredita. Quando ela foi embora, a Larissa falou para mim, nunca mais você vai falar isso para você. Isso de você mesma, nunca mais. Você, Isabel, salva vidas. Essas mulheres ficam encantadas. Tudo que elas precisam, você faz. Por que você não vai ser consultora de imagem? Aí eu falei, Larissa, eu sou pobre, eu não tenho nem dinheiro. Eu vendo as joias e não, as coisas não fluem. Para ser consultora de imagem, você precisa ter acesso a grandes riquezas. Porque na minha cabeça, eram somente pessoas que tinham muito dinheiro. E aí ela falou, não, eu tenho algumas amigas que são, e elas vão super te apoiar. Entrei em contato com uma consultora de imagem de Brasília, e aí ela falou assim para mim, Isabel, você sabe qual é o problema? As pessoas que são assim igual você, que é bonitinha, jura que pode fazer alguma coisa. Você ia ter que ter uma bagagem gigantesca. Você ia ter que se conectar a várias pessoas, parceria de loja, eu acho muito pouco provável que você consiga. Na hora que ela me falou aquilo, acendeu assim uma aceleração no meu coração. Falei, vou fazer a especialização. Foi quando eu fiz a minha primeira especialização. Vou ser tão incrível que eu vou mostrar para todo mundo que você não precisa ter o acesso e dinheiro e você pode ir construindo no caminho. Fiz minha primeira especialização, atendi 5 clientes pro bônus. Esses clientes
foram assim, de um lugar para o outro rapidamente, construir minha metodologia ali usando o estoicismo. Foi? Aham. Exatamente. Exatamente. E aí, Adoro, gente, é muito bom. ela é muito rápida, bom. viu? Ela é rápida. Assou. Mas não precisa. 2 mais 2 dá 4. É comportamento, padrão comportamental, contra fatos, não há argumentos, na fala, na dor, no que foi vivido por ter. É isso. Continue. Mulheres É isso. que precisam de fato se curar. E aí, eu lembro que a primeira cliente que eu atendi, meu primeiro pro bônus, eu fazia assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Peguei toda a metodologia da especialização, minha expertise, eu achei muito rasa a metodologia e falei, não, preciso saber mais dessa mulher. Se eu fizer só isso aqui, vou construir de acordo com as vozes da minha cabeça. No último dia que eu fui entregar o dossiê dela, eu ainda trabalhava essas questões de dossiê, hoje eu não trabalho mais isso, eu falei assim, o que foi bom para você e o que eu poderia melhorar, né? Jurando que ela ia falar assim, olha, Isabel, de verdade, eu não gostei não foi bom, já estava preparada. E aí ela falou assim, Isabel, o que você fez comigo aqui foi uma transformação. Muito mais do que me vestir, eu me tornei uma outra pessoa. Então, eu agradeço a Deus por ter sido escolhida, porque eu fiz uma seleção, e que realmente o que você mudou é para minha vida. Nunca mais eu vou olhar para mim da mesma forma. Falei, pronto, era a resposta que eu precisava de Deus. E troquei a roda do carro, andando. Até E agora minha você já metodologia. está há quantos anos? Como... E como é que está seu trabalho hoje? E quem tem que te procurar, de fato, agora? Qual é o trabalho que você está realizando? Conta pra gente. Hoje eu não trabalho mais essa consultoria de entrada. Então, se a pessoa quer somente, eu preciso saber somente minha roupa, somente a minha cor, eu indico, eu tenho uma equipe que faz isso, mas basicamente hoje, quem quer se posicionar de forma de valor e magnética. Então, eu já sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei tudo que eu posso construir. Mas, qual a ferramenta, eu não sei. E eu quero parar de me explicar. Eu não preciso contar essa história que eu sou bom, que eu sou boa, que eu posso mais. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem. E vejam. Me especializei em semiótica, que foi aonde foi toda a minha transformação. Os arquétipos. Antes de você falar, eu faço uma leitura de todo mundo. E não sou só eu. Todo mundo aqui faz essa leitura. Não tem jeito. Sua imagem fala 3 segundos. Isso já é um clichê. Mas não é por nada. Se a gente estivesse aqui conversando agora e entrasse um leão, a gente ia falar, meu Deus, eu vou ser comido. Ele vai matar todo mundo aqui. A não ser que eu já tivesse trabalhado como adestradora de leão. Ai, meu Deus, você? Não, é porque... Tá. Eu já ia falar, não, você fez tudo na sua vida, mulher. Jesus, agora. É porque eu dou esse exemplo nas minhas palestras, né? Porque eu falo assim, gente, você vai sentir medo, alegria, tristeza, raiva, né? As emoções, elas são pertinentes ao nosso programa. E o medo é importante. Com certeza. E se chegar um leão ali, agora, nesse momento, você vai sentir medo. A não ser que você seja, ou já tenha trabalhado como adestradora de leões. Aí você falou, eu falei. Não. Vou chegar agora, mas não. Isso não. Mas eu acho que a gente mata, e matou por muito tempo um leão a cada dia, mas até o dia que você escolhe sair da briga. E não é nem, portanto, não conseguir, é por olhar. Tudo que o leão comunica é força, velocidade, voracidade. Agora, se entra um Lulu da Pomerana, todo mundo, meu Deus, que fofinho, mas eu quero pegar. São. Mas aí a gente quer, porque tudo que ele comunica é, Jesus, que bonitinho, que fofinho, que gordinho. Eu falo que eles são pinchers de pelo. Capa. As mães dos Lulus da Pomerânia, por favor, me perdoem. É por isso que eu tenho uma vira-lata. Que se chama Mary Kay. Que tá com 9 anos. Meu! É o louvor? Tem eu perguntei ali, que delícia, e eles ficam aqui todos se achando. Sim. Filmei até ele quando eu cheguei. Ju,
Hoje, exclusivamente para mulheres que já sabem o que desejam, né? Que não é mais qualquer caminho que serve, e que ainda não conseguiram encontrar a imagem, ela não enxerga o que ela sabe que é, ou seja, ela quer transformar aquele potencial em potência, ela te busca. Homens, mulheres e casais. Legal. A minha especialidade maior é casal. Porque eu falo que nós somos o nosso primeiro ministério em casa. Então não adianta um tá lá na frente e o outro tá aqui. A gente tem que andar junto para voar junto. E quanto tempo demora? Isso é uma consultoria? Tem tantos encontros? Do que faz parte? Normalmente esse protocolo ele é montado de acordo com uma anamnese. A gente vai conversar, porque às vezes ele não precisa, o casal, o homem ou a mulher, ele não precisa de mim no guarda-roupa dele, mas ele precisa de mim em compras. O meu trabalho de concierge, por exemplo, eu deixo que você trabalhe, viva e produza. Eu vivo a sua vida, eu compro as suas roupas, eu monto os seus looks, as suas composições. Eu tenho uma equipe de organizer que vai comigo, então seu guarda-roupa é todo montado. E arrumado. Tudo pronto. E aí suas roupas são todas lá, de 15 em 15 dias, uma vez por semana. Isabel, eu tenho que ir para São Paulo agora. Eu vou para sua casa, monto seu look. Isabel, eu tenho um evento e todos os eventos eu tenho uma comunicação diferente. Seus looks vão ser montados de acordo com a comunicação, o seu público e a necessidade. Então, ele para de se preocupar com as suas roupas. Muito premium. Não podia ser diferente. Eu sou superfaturada. Eu não ouvi. Ela é superfaturada mesmo, gente. Porque eu não conhecia, e olha que o que eu já vi de empresário e de história, mas sensacional. A questão da consultoria de imagem, do posicionamento e ainda levar. Você matou. Isso a gente descobre escutando. Eu não conheço nenhuma pessoa que trabalha com concierge. Concierge é muito de hotel. Das empresas, sim, as empresas das maiores. Multinacionais. Né? Não, sensacional. Eu monto. Eu posso ter você para te chamar de minha? Por favor, eu quero ficar nessa casa aqui, ó. Não quero ir embora. Deixa eu ficar. Vamos, de fato, isso todos os dias. Aqui eu falo que é a casa do chapeleiro maluco, né? É verdade! E você não quer ir embora. Nem sei o que está acontecendo lá fora. É Betel. Ai, é para isso, é para que as pessoas se conectem, para que as pessoas sejam vistas, para que sejam ouvidas. A voz possa ir mais longe. Parabéns. E antes de todo programa, eu faço uma oração e falo, Senhor, que a nossa voz seja a sua, para que ela chegue onde for da tua vontade, porque não é sobre a gente mesmo, Ju. Não. Eu também faço uma oração antes de manhã cedo, eu falo assim, meu Deus, me apresenta para os teus amigos. Se eu não conseguir ir até ele, fala o meu nome para ele, para que quando ele vier até mim, o Senhor mesmo já colocou no coração dele. E eu sou alcançada, Carol, pela misericórdia de Deus todos os dias. Às vezes alguns clientes me procuram, contar aqui, né? Nós somos íntimos. Eles me procuram e me contam a história, e eu fico olhando, e ele fala assim, e aí no final é isso. E aí, o que você vai fazer aí? A vontade que eu tenho de falar assim, então, me fala seu Pix para eu devolver seu dinheiro, porque eu não faço ideia o que eu vou fazer. E deixa o processo acontecer. No segundo, terceiro encontro, ele já está super transformado, eu já estou transformada, e a gente consegue ver o reverberar de Deus em tudo que ele precisava, só acessando essa melhor versão. É lindo, 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 lindo. Não tenho dúvida disso. Aliás, foi seu pai que me apresentou você. Pronto, ele falou meu nome para você, que bom. Que bom, ele é incrível. Né? Ele é. Gata, você vai voltar. Número 1 já está aceito para me entrevistar, porque Pronto. Eu acho que eu gostei tanto da história que deu vontade de contar a minha. Não vejo a hora de saber dessa história. Quando você ouvir, até a rifa. Mentira. Até a rifa. Só que eu falo que, graças a Deus, né, Deus me levou para um caminho certo. Porque eu vi aquelas rifas e o pessoal vendendo. Aí eu chamei a menina da frente, eu acho que eu devia ter ali 8, 9 anos. Falei, Andréia, vamos no armarinho comprar a rifa. E aí a gente pegava o cachorrinho, que nem estava doente, colocava no braço e batia de porta em porta. Por favor, você pode comprar essa rifa? Porque a gente vai levar esse cachorrinho no veterinário. Mentira! Não, isso é só parte da história que, graças a Deus... Olha só. Terrível, terrível. Eu assinava
a agenda da escola que minha mãe e meu pai, com todo o esforço do mundo, me colocaram na escola particular. A menina lá da Ceilândia tinha que ir, né, dar problema Tinha na que ser a escola líder de particular. sindicato. Ô, Aí eu Jesus. pode, e cobrava, claro, né? Porque não basta o estelionato se não estiver cobrando, não estivesse ganhando dinheiro. Então, graças a Deus, depois da minha mãe e outra, né? Eu tinha tanta raiva que todo mundo tinha professor particular que eu falava, tá, eu não tenho professor particular. Roubei o livro da professora. Roubei, exatamente isso mesmo. E aí, sabia todas as respostas, aí quando o pessoal falava, e você? Eu falei, não, gente, É o meu professor. eu tenho professor particular. Minha mãe descobriu, para a honra e glória do Senhor Jesus, me levou, pensa, a mãezinha abençoada que eu tenho. Na escola, mandou eu entrar na frente da professora Rosângela, me lembro até hoje, porque um trauma desse não se esquece. Alto impacto emocional. Alto impacto. Entra e fala. E aí eu entrei. Eu roubei, eu não tenho professor de reforço. Professora, me perdoe, eu roubei o livro da sua, Meu né, Deus. da minha professora e minha mãe lá olhando, porque foi isso que eu fiz. E aí, graças a Deus, o mundo do crime me perdeu e aqui estamos nós trabalhando na história. Deus é lindo, né? Ele já te botou para fazer confessar em praça pública. Claro. Pronto. E graças a Deus, e é isso. Então, assim, até a história da rifa, mas eu não fui tão, né, boazinha, mas só até esse tempo, depois, né, gente. Ai, meu Deus, eu já quero saber melhorou sua muito. história. Aí, Eu com adoro. 9 anos, aí eu já dava aula de reforço. Sempre dei aula de reforço para quem estava na turma anterior e já ganhando dinheiro lá do seu João, que era da venda. E Quando aí, a água vai. bate na bunda, ninguém fica sentado. E se você fica sentada é porque você gosta da vida que você leva. E ainda vou te dizer um fato que vai te interessar mais ainda na minha história. Eu tinha carne todo dia em casa e meu pai, graças a Deus, assim, ele era motorista, né, da Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, e eu andava no Opala, porque como ele era motorista aqui, né, do lago, e meu padrinho era dono da Chama Churrascaria, porque o pobre, né, minha mãe chegou em Brasília para ser garçonete. Olha só. Ali na Praça do Bicalho, era do Sim. DI, de uma peixaria. E ela conheceu, né, o chefe, vou colocar para ser padrinho. E graças a Deus, até porque eu vinha nas férias para o lago, porque meu padrinho, dono de uma churrascaria, vinha aqui. Então hoje, quando eu vejo, né, o quintal e tudo, era tão comum. E o cérebro, ele não sabe diferenciar o que é mentira ou verdade. Mostra o melhor para os seus filhos e para você. Nunca foi diferente para mim. Presente. Sabe? E eu andava ali de ônibus com cabelo Chanel, penteava com espelho e levava todas as minhas amigas, vamos para a churrascaria do meu padrinho. Ele deixava. Ele era um padrinho bom para você. Ele morreu, mas ele foi um super... Ele me apresentou isso, eu vejo. E a minha mãe, né, proporcionou tudo isso, mas, fechando na história, eu não tinha água batendo na bunda, mas eu tinha uma mãe que ela gostava tanto de trabalhar, porque essa mesma garçonete estudou, terminou o 2º grau e passou na Fundação Hospitalar e se aposentou na Secretaria de Saúde. Uau. Por causa dela existe hoje o consultório aberto. Então ela tinha carro desde cedo, levava os vizinhos para o hospital da Ceilândia, trabalhou no hospital de base, de tudo isso eu vivi nesse interim também, trabalhou quando eu era aqui o... Ai, tem um nome do Hospital do Lago que trocou, que eu acho que hoje é o Hospital Brasil, Golden Garden, né? Trabalhava em 3 empregos, pegava ônibus para cima e para baixo, então não tinha como eu não gostar de trabalhar. Ela tinha um jaleco mais branquinho, mais limpo, uma bolsa que coisa linda. De canetas. E ela foi a primeira personal organizer, acredite, viu? Porque esparadrapo lá em casa, mostrando o que era o que. Sério, que coisa linda. Então, não tinha como eu não gostar. Meu pai acordava sempre muito cedo para trabalhar, o carro limpo, seja da onde for, era da firma ou o que for. E aí eu meio que titubeei. Ele ia para a reunião da escola, né, no Fusca. Eu ia abaixada, né? Óbvio, porque um Opala, ele me abaixava. Ele, Carolina! Você tem que saber de onde veio. Eu não vou descer desse Fusca. Você é filha única? Não, tenho um irmão. Olha tenho o Fábio, só. tenho os filhos anteriores a eles. Mas, e sou tão grata e falo com propriedade, né? Exatamente. Onde nasci. Minha mãe mora lá, né? Até hoje na casa
própria dela, aposentada, e é a gente honrar de onde viemos. Mas eu sempre soube, claramente, baseado nas oportunidades que eu tive, uma vez visto, não tem como desver, onde eu quis morar, para onde eu ia, e principalmente para onde meu pai falava, ele não sabia como, mas falava assim, essa menina nasceu com a bunda virada para a lua, essa menina estudou, essa menina desde sempre estudou, não tem isso. Não tem sorte. E brigava. Você não a Carolina é boca das coisas boas. Mesmo, graças a Deus. E lutei, e estudei, e trabalhei. Porque nada é fácil, Carol. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nada é fácil. E aí, se vem fácil, você começa, mãe, por que tá aqui? O que é para ser é o que é seu. Aí, quando você acessa isso, as coisas começam a vir em forma de abundância e prosperidade. Mas até você chegar lá, você precisa se preparar. Seja preparando no seu mindset, seja preparando, estudando, investindo. Já que você... Eu lembro que minha mãe falava que eu era boa, eu só queria o que eu queria. Eu comecei a entender que eu sempre quis a imagem, sempre quis a beleza. E aí, eu aprendo isso numa facilidade... Menina, com a mão nas costas. Você só aprende o que gosta. Exatamente. E tá certo. E tá certo. E não tá tem certo. nada de errado nisso. Olha, ela já tá em casa, por isso que eu falo que os semelhantes se atraem. É verdade. E os muito diferentes, principalmente em princípios e valores, eles podem até ficar juntos. E se você não sair de perto da presença o quanto antes, você atrasa a sua caminhada. Verdade. E a maturidade, graças a Deus, vem assim como a gente começa a enxergar que a gente não é nem bonita demais, nem inteligente demais e não é sobre a gente. É verdade. Eu falo que quando você começa a pensar que é sobre você, você perde seu lugar. É sobre Deus. Perde a sua Ele senha. que nos escolheu. E aos 12 anos, isso. minha mãe me falou, depois de um dia que eu estava chorando muito, tinha acontecido uma situação em casa, até porque, né, eu vim desse lar também que tinha toda essa coisa maravilhosa de entender o trabalho, mas também com a sua disfuncionalidade, com questões de bebidas, de agressões. Sim. E um dia eu chorando muito, tinha 12 anos. Ela entrou na porta do quarto e falou assim, ei, para de chorar. E minha mãe nunca foi crente ou vivia na igreja católica, pelo contrário, ela rezava para as almas lá dela, que até hoje ela fala isso. E eu sou cristã evangélica, faço parte da academia, da Comunidade das Nações hoje já há 8 anos. Amo... Modeladas? Amo a bispa e o bispo, mas odeio religiosidade. A mulher de mais fé que me ensinou fé, porque ela falava assim, vai para onde? Vou sair, mãe, se Deus quiser. Carolina, você só vai se Deus quiser. Então, quando a gente começa a perceber que não é sobre, sabe, a religiosidade, você entende o princípio, mas voltando, fui igual você agora. Ai, mas eu adorei. Na questão da... Gente, mas o que eu estava falando, meu pai? Que eu liguei a isso? Que eu fui falar da minha mãe. Aos 12 anos, a sua mãe falou. Eu chorando, ela, para de chorar. Você é a menina dos olhos de Deus. Toda vez que eu sinto o Espírito Santo falar comigo, de alguma forma alguém chega e fala, você é a menina dos olhos de Deus. E a Tiffany, que trabalhou comigo 5 anos, que a gente estava falando antes no bastidor, ela falava assim, você só pode ser a queridinha de Jesus mesmo, né? Eu falei, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E é isso, foi ele, é por ele. Que lindo. Convidadíssima para retornar, para me entrevistar, para já estrear, porque aí você vê se o sonho é esse, e aí a gente vai e arruma no Cafofo um cantinho aí. É só o começo. Eu cheguei para ficar. Obrigada, prazer em te conhecer. Eu que agradeço, foi uma delícia. Um bate-papo leve, intencional e de muita cura. E deixa uma mensagem para essa mulher, ou este homem, ou esse casal, que não se identifica, acha que não serve, que é muito caro, que quer, de fato, se olhar no espelho e gostar do que vê. Eu costumo falar para todos os meus clientes que quando você consegue acessar a sua melhor versão, e ela não está somente nas roupas, ela está em quem você se torna, a partir de quando você veste ela, você voa. Beleza gera ordem, e ordem gera credibilidade e autoridade. Esse é o meu mantra da vida, e quando você acessar isso tudo, você vai ter isso tudo. É uma decisão. Eu já estava me despedindo e a França ela não contou, eu contei minha vida, o outro não contou. Conta. Ai, Jesus. Estou falando que a gente mergulha
Eu sabia que eu queria mergulhar em uma forma de conhecer o atendimento no mais profundo. O luxo, ele comunica história, ele comunica o preparo, ele comunica um público seleto. E você tem que querer estar lá e investir para estar lá. Um dia eu estava lá no meu estúdio, eu falei assim, Deus, eu preciso fazer diferente. O que eu poderia fazer hoje que transformaria e mudaria a minha vida? Porque, por exemplo, Deus, assim com o meu pai, Paris ia ser incrível. Nossa, se eu fosse estudar em Paris, eu conseguiria acessar coisas diferentes, voltar posicionada, o meu brand, aprender coisas. E aí eu escutei audivelmente. Aí você pode falar que essa história é mentira, mas é uma história minha, então eu posso contar ela com muita força. Deus falando assim, você não queria não, você não sabe nem o preço. Desse jeito, na hora eu dei um pulo da cadeira, eu falei, meu Deus, eu não sei nem o preço. Era mais ou menos ali novembro, dezembro. Eu entrei em contato com a escola que eu já seguia, e é maravilhosa, que é a Inoue, da Ecole. Quando eu entrei em contato com eles, eles não me responderam. E aí eu fiquei mandando mensagem, eles não me responderam. Uma semana depois eu recebo uma mensagem falando que a presidente da escola, oi Isabel, tudo bem? Eu sou a presidente da Inoue. Eu estou entrando em contato com você pessoalmente porque eu vi que as suas mensagens sumiram aqui. Ninguém te respondeu. E eu queria marcar uma call com você, meu horário é diferente, eu estou fora. Tem como? Aí eu falei, uai, tem, adoro conversar. Tem. Marquei com ela para o outro dia. E aí ela falou assim, me conta um pouquinho da sua história, por que você quer ir? E aí eu falei, olha, Vandressa, eu tô falando com você assim, com espírito da ousadia. Eu não tenho dinheiro, eu sei que é para comprar essas passagens agora, eu não tenho esse valor investido, eu acabei de fazer uma reforma, eu sempre tô fazendo alguma coisa. E aí ela falou assim, tá, mas me fala o porquê. E eu contei um pouquinho da minha história para ela. E a gente se conectou na hora, se grudou, assim, tipo, ela falou, meu Deus, sua história é super parecida com a minha e com a maioria das mulheres da nossa versão. E aí ela falou assim, eu vou fazer umas contas e falo com você na próxima semana, pode ser? Aí eu falei, pode ser. Quando ela entrou em contato comigo, ficava mais ou menos 35 mil para você estudar pela escola dela. Ela falou assim, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu vou te oferecer uma proposta de tanto, que era tipo muito menos do que a metade. Porque eu acho mesmo que isso vai trazer muita transformação. Eu acho que você vai ser um case de sucesso. E normalmente é isso que eu procuro. Não são mulheres para vir para cá e fazer algazarra. Eu vou fazer esse preço para você. Esse valor eu não dividiria, eu divido em tantas vezes. E aí já está incluído a hospedagem, você vai viver como uma parisiense, tudo, não sei o que, tudo. E aí eu desliguei o telefone, Raul, pensando, meu Deus, nunca fiquei tanto tempo longe do Raul. Ele estava com quantos anos? Uma rede de apoio, foi ano passado, em março do ano passado. Março de novo. E aí ela falou isso para mim, eu falei, caramba, Deus, se for para eu comprar, ir lá no estúdio, se for para eu comprar isso aqui, eu teria que ter não sei quantos em euro, comprar uma passagem de tanto. Eu comecei a me movimentar em tudo. Eu sei que eu comprei uma passagem tão barata, mas tão barata para Paris, que quando eu entrei, meu marido falou, isso aí é impossível estar acontecendo. Eu falei, não é Deus ciência, não tem nada de coincidência. E na semana de ir, eu precisava de no mínimo 6 mil euros. E até então eu não tinha nada de euros. Carol, acredite você, eu fiz uma oração de joelhos no meu quarto e falei assim, Deus, foi o Senhor que colocou a minha vontade. Foi o Senhor que falou que eu não sabia o preço. Eu sei o preço, sei quanto eu preciso. Eu preciso de um milagre para essa semana ter na minha conta 6 mil euros. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer isso, não, mas eu preciso que isso aconteça. Gente, é muito engraçado. Veio gente assim, ó, igual o mestre dos magos, do chão. Oi, Isabel, tudo bem? Eu sou fulana de tal. A ciclana me apresentou você. Eu não tenho como fazer agora, mas eu já queria deixar pago. Quanto ficaria? Apareceu gente assim, ó, que eu levei os 6 mil euros, eu levei dinheiro para comer, eu ainda comprei uns presentinhos, paguei tudo, fui, aproveitei o curso em tudo, foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Meu marido falou assim,
Isabel, você sabe que você vai se perder lá, né? E aí eu falei, não, até parece. Aí na hora eu fiquei, meu Deus, eu vou me perder, eu não falo nada de francês. Me Emily em perdi Paris. todos os dias, me encontrei todos os dias. E perdida, eu encontrei todos os pontos que era o meu sonho conhecer sozinha. Eu tirei um monte de print no Google Tradutor, assim, escrito assim, olá, eu estou perdida, eu me chamo Isabel. Você pode me ajudar a chegar nesse endereço? Tirava o print. Olá, tudo bem? Eu quero, por favor, um café e um croissant. Tirava o print. Onde, por favor, fica a farmácia ou a polícia? E aí eu via os franceses, e aí chegava neles, Aí quer merci, matar o francês de merci. raiva e Era fala um inglês. portunhol com um negócio, merci, merci, merci. Aí ele lia, um minuto. Aí eu botava no Google Tradutor, ele falava, aí eu lia, oh, merci, merci, merci. Pronto. Vivi em Paris, aí lá em Paris, eu tenho um irmão que mora na Europa. Quando eu tava vindo embora, no dia de vir embora, eu falei, gente, eu tô do lado de Portugal, por que não ficar mais 2 dias? Fui lá, mudei minha passagem, fiz um stopover para Lisboa, saí de Paris, fui para Lisboa, cheguei em Lisboa, fiquei um pouco com meu irmão, voltei. Tinha que superfaturar a viagem. Tinha, mas claro, não seria eu. E aí eu vou contar uma coisa muito engraçada, rapidamente. Quando eu estava indo para o aeroporto, o Raul falou assim para mim, eu comprei um pouquinho antes, 2 dias em São Paulo, para o Ricardo e o Raul ir comigo, porque eu iria sair de lá, né? E aí o Raul falou assim, mamãe, o Raul tá muito triste, por que você tá fazendo isso comigo? Como eu vou ficar sem você? E aí eu falei assim para ele, Raul, o que você mais gosta de fazer na sua vida? Uma coisa que você gosta muito. E aí ele, brincar. Eu falei, tenho certeza, você me chama para brincar o dia inteiro. Eu sei que você ama brincar. Já pensou se eu falasse assim para você, Raul, a partir de agora, você não pode mais brincar? O que você ia sentir? Eu ia ficar triste. Exatamente. Quando alguém tira de você alguma coisa que é muito importante, a gente fica triste. É muito importante para que eu aprenda a melhorar o meu atendimento, para melhorar para os meus clientes. E que eu vá, e eu estude, eu conheça coisas novas e eu volte. Hoje é você que está me levando para o aeroporto, mas daqui a uns anos sou eu que vou te levar. E eu quero que você tenha certeza que você tenha para onde voltar, mas que principalmente que você ouse pelos seus sonhos. Então por isso eu tô indo, porque eu quero mostrar para você que você pode tudo. E ele? Tá bom. Vai, mamãe. Vai adiantar mesmo? E aí eu ensinei para ele, falar, au revoir, au revoir. Que lindo, gente. Olha, eu não tenho dúvida que seu programa vai bombar, porque se tem uma coisa Amém. que você é boa, além de vender, você serviu para muita coisa além de vender, que é se comunicar. Que bênção, bom. muito gostoso mesmo. Que bom. Inclusive, o Isaías, que está aqui com a gente hoje, falou, Carol, você esqueceu disso e disso e disso. Eu fiz uma entrevista sem roteiro, só para te falar, eu acho que eu nunca fiz isso, nem ali e nem aqui. Amém, que bom. Mas foi no roteiro de Deus, né? Exatamente. Falamos o que tínhamos que falar. Mas preciso voltar, pelo menos para a parte final, senão, né, não vai. Então, bate bola da última página. Se acabar aqui, a gente vai para o celular e vocês me aguardem. Tá. Ok? Agora é rapidinho. Bate-bola, última página. Respostas em uma palavra ou uma frase, somente, ok? Eita Deus, Vamos ver, Vamos senhorita. Imagem é tudo. Posicionamento é essencial. Ambição é Necessária. Maternidade é Renovo. Empreender é Desafiador. Sucesso é Sucesso é ter uma família. Ousadia é você. Eu acho que sou eu. Isabel é ousada. Você é. E vou ler o manifesto que eu fiz para Isabel Giuliani. Ai, Se fizer sentido, que diga. lindo! Eu não visto pessoas, eu revelo identidade. Eu não vendo roupas, eu estruturo presença. A imagem não é vaidade, é linguagem. Quando essência e aparência se alinham, o ambiente responde. Que lindo. Beleza gera ordem, ordem gera credibilidade, credibilidade gera autoridade. Meu trabalho, seu trabalho, existe para tornar o valor de cada um de nós visível. E quando
o valor se torna visível, ele se torna inegociável. Meu Deus, que lindo! Né? Que presente. Obrigada por finalizar. Vou ver se eu assim. vou te dar este presente. Ai, Jesus, que lindo! Obrigada, prazer. De verdade, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Amém. E continue proporcionando, né, que você impacte muitas vidas e saiba que uma vida impactada impacta no mínimo 7. Você imagina aquela outra que é com mais 7, com mais 7, com mais 7. Então, são Reverberar. milhares de pessoas e a gente não conta, porque a gente não sabe, de fato, onde a nossa voz chega. Ah, amém. Tá? Amém. Obrigada, Parabéns por prazer. isso tudo. Parabéns, eu estou apaixonada por você, pelo seu projeto, por tudo que você contou, por esse lugar. Que Deus abençoe aonde a planta do seu pé pisar, você possa reverberar na vida das pessoas, porque não só as mulheres, mas o sonho de todo mundo é ser ouvido. E o que você faz aqui é maravilhoso. Que Deus abençoe. Amém. E eu via o Domingão do Faustão naquele arquivo confidencial e aquilo era tão legal, né? E podia ser o artista ou a pessoa super rica, enfim, que ele ficava tão feliz em ver. E eu sempre falo isso, né? Todo mundo quer ser ouvido e todo mundo merece ter o direito de contar a sua história. E aqui no Páginas Amarelas é para o empreendedor dono do cachorro-quente, contanto que você nunca perca a qualidade do seu cachorro-quente. Olha que eu conheço tudo quanto é cachorro-quente Brasília. Ou para a Débora da Slim Fit, ou para Isabel, para Juliana, para Maria, para o José, para o João, para onde Deus desejar e quem Ele quiser que esteja aqui. Meu sonho é que as pessoas entendam que de onde elas vêm não define para onde elas vão. Não é? E isso que você faz, de contar a história, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, mas isso aí deve ser incrível, fulano tem tudo, tem dinheiro. Não, às vezes ele teve a ousadia e às vezes você em casa só precisa entender que você pode ter essa ousadia também. Sim. E que você seja um empreendedor, um empresário de sucesso, para que você reverbere, seja fonte de água viva, que você seja fonte de água viva para que seja primeiro em mim, depois através de mim. É verdade. E Eu uma vejo coisa isso eu em vou você. te falar, que eu acredito que a gente falou sobre Deus e testemunhou em todo momento aqui, Sim. de fato, né? Você viu que eu te fiz um convite para você estar aqui, né? E para você que quer entender, você é empresário, você é cliente, você é futuro cliente, entender como é que a gente funciona, nós somos um programa ele independente, né? Onde eu tenho aqui um técnico, 2, 3, tem o que edita na íntegra, tem uma equipe de edição enorme, tem luz, ar-condicionado, custos. E aqui o meu objetivo é que sejamos, sim, um acervo de credibilidade. Incrível. Onde a indicação vale alguma coisa como já valeu um dia. Né? Indicar quem é bom, quem presta um bom serviço, quem de fato entrega. E todo empresário que vem aqui, ele tem um valor de investimento que recebe os cortes para colocar na rede social dele. Com o melhor microfone, com a melhor iluminação, com o melhor cenário, feito em Captonê, lindo, que eu pensei em cada detalhe com muito amor. Muita intencionalidade. E tem esses parceiros, todo mundo que funciona. E quando eu te vi, eu falei assim, eu não sei porquê, e aí vou te falar de fato, mas Deus sabe. Eu falei, eu quero que ela venha. A gente tem alguma coisa para fazer, serão as empresárias que ela toca, seja como for. E foi um convite. Amém. Não, tanto que eu nunca te enviei nada, e a gente tem PDF, né, de valor, o vídeo que eu gravo explicando. Inclusive, eu gravei semana passada um vídeo falando assim, mas se eu estou sendo convidada, por que tem que aparecer? Eu vi. E eu achei maravilhoso, porque as pessoas precisam entender que tudo nessa vida tem custo. Quem não é visto, não é lembrado. Você não tem que pensar quanto você está investindo, mas quanto você deixa de ganhar se você não investir. E é simples. Carol, eu não tinha tido acesso ainda a vocês. E quantas vezes eu pensei, meu Deus, se eu tivesse... Como faz para ir para um podcast? Eu já fui em outros, convidada, mas nada foi tão intencional e estratégico e nem tão leve quanto está sendo aqui. O que é muito bom, não descredibiliza, mas mostra que tudo tem o seu público. E quando eu fui convidada, hoje lá me arrumando, eu falei, cara, que incrível, né? Páginas Amarelas, tudo a gente precisava procurar
que ideia fantástica, maravilhosa, que os empresários, empresárias, as pessoas que querem se comunicar, e às vezes só tá faltando a pessoa abrir a boca. Sim, e alguém que respeite a sua história e que goste de histórias, porque tem uma coisa que eu Todo mundo gosto se conecta de com as histórias. histórias. Não adianta. É muito bom ouvir. E eu fico com esse brilho no olho, igual eu te falei, pode estar cansada, mas você vai ver, na hora que começa... Essa mulher, ó, entrou no flow. É muito bom. Que lindo ver você Eu amo, fazendo de o fato, que você foi pessoas. feita para fazer. Não sou a Hello Kitty, nem tão fofinha. Nem Eu tão também dura não, assim. acredita? Eu não sou na... E aí, às vezes, eu até peço desculpa, porque eu sou muito resolutiva, então, às vezes, parece até que eu tô sendo grossa. E aí eu falo... Não acho, é Sabe o que assim. que eu aprendi a falar? Entenda com amor as minhas palavras. Sim. Tudo antes de eu É um dar amor uma... firme, mas é amor. Não tem nada de fofinha, mas te tira de onde você está e te leva para algum lugar. Movimenta. E a vida acontece no movimento. E agora não quero ir sim, embora, eu de não quero fato, obrigada. Você volta. Ai, que delícia de lugar. Experimentem, venham. Encaminhem esse episódio para quem o seu coração tocar. Eu acredito que ele tem muito mais do que só uma empresária hoje mostrando seu trabalho. Ele fala com você, sobre cada um de nós, sobre cada uma de nós. E até a próxima página.